Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 24 de junho de 2024. Nós vamos para a nossa 15ª parte do livro Conspiração Gênesis 6. Legal que tenho recebido aí comentário de várias pessoas que estão acompanhando a série. Que legal, pessoal, né? Obrigado aí né, por prestigiar o trabalho, mas realmente é para compartilhar com vocês. Então o intuito é esse aí. Antes da gente começar, como sempre, né? Lembro todo mundo aqui dos meus quadrinhos. Olha só, pessoal. Vamos começar aqui pelo que tem a ver completamente com a temática do vídeo de hoje, né? A trilogia do Aurora, Caos e Ômega, tá? Quase 500 páginas aqui, com muita pesquisa, muita ciência também. Então, toda a parte de cibernética, tecnocracia, nova ordem mundial, sociedades secretas, escatologia, você vai entender tudo isso aqui de forma divertida, de forma leve, sintetizado, tá? Então, não perca essa trilogia. Nós temos o Lambo, que é para todas as idades, é o que seguro para criança se você tem filhos, filhas, netos, sobrinhos. O Lambo é para você, para o adulto, mas a criança também se diverte. Tem trilha sonora no Spotify para você ouvir enquanto lê a história. Temos um outro dia sobre as armadilhas que tentam pegar os jovens, principalmente quando entram na idade adulta, na universidade. Então, questão de droga, dependência química, abuso sexual, doutrinação política. A gente aborda isso aqui de uma forma muito legal, com, sabe, uma reflexão importante. Ganha um prêmio do Ministério da Cultura com essa história, vale a pena demais você ler. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais do MMA. Quem curtiu rock, Cobra Kai, né? Grande Dragão Branco, enfim, esses filmes dos anos 80 é uma homenagem aos filmes onde, né, os personagens têm que se superar, vencer os seus próprios limites. Tem trilha sonora também no Spotify para você ouvir enquanto lê. E temos o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico eletrizante, ação sem parar, sobre enfrentar o mal face a face e sobreviver, sobre a verdadeira fé e a falsa fé, como você vencer o mal com o bem. Então tem apesar de ser pesado, né, como eu falei, é um suspense com terror, mas tem uma mensagem incrível no final de redenção, tá bom? Então, todo esse material você adquire diretamente comigo, pessoal, não é por Amazon, não é por Mercado Livre, não, é comigo. Tem o meu site que é felipefolgose.com, o link está aqui embaixo na caixa de descrição. Também pode ser através de um direct no meu Instagram, você pode mandar uma mensagem, ou na página do Aurora HQ no Facebook. Os dois links estão aqui embaixo também, tanto do Instagram quanto do Aurora HQ no Facebook. Então, não tem erro, é só entrar em contato, eu mando com uma dedicatória, com um autógrafo para você em qualquer estado do Brasil, outros países também, tá? O que mais? A gente tem o link aqui embaixo do Odyssey, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, e também do Subscribestar, para você se tornar um apoiador do canal, uma apoiadora. Eu agradeço demais todo mundo que apoia o canal ao longo dos anos aí, obrigado ao pessoal que está comigo aí. Vamos lá então começar, pessoal? Nós paramos aqui nesse capítulo aqui sobre o paralelo entre a geração dos últimos dias e a geração dos dias de Noé, né? Então, aqui ele continua falando assim, olha, nós estamos procurando compreender formas de vida com seus órgãos complexos, né? Com seus biosistemas integrados, que ainda estão muito longe, né, da nossa capacidade de entendimento. Mas nós atribuímos a essas manifestações inexplicáveis, não é? Uma impossibilidade matemática como se fosse uma evolução inteligente, não inteligente, né? Como se fosse simplesmente o acaso. Então ele está falando, ó, mesmo que a gente ainda não consegue compreender coisas básicas sobre a natureza humana, sobre o nosso próprio DNA, nossa composição física, mesmo assim a gente atribui, né, essa perfeição incalculável, assim, né, que matematicamente incalculável, a um acaso, a um mero acaso. Ele fala, nós não reconhecemos a assinatura de Deus impressa em toda a criação e no universo. Nós negamos Deus como Criador, buscando qualquer outra alternativa, qualquer resposta possível.
simplesmente, né, justificando a nossa ignorância, a nossa arrogância e a nossa independência. O apóstolo Paulo descreve essa geração dos últimos dias assim em Romanos capítulo 1, versículos 20 e 22. Né? Ele fala: desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, o seu poder eterno, a sua natureza divina, têm sido claramente vistos, sendo entendidos pelo aquilo que ele tinha feito. Né? Então o homem não tem nenhuma desculpa, porque eles, apesar de conhecerem Deus, eles não o glorificaram como Deus, nem deram graças a Ele como Deus, né? Mas o seu pensamento se tornou fútil, né? E os seus corações se escureceram. Então o autor continua da mesma forma, né? Os nossos ancestrais ímpios e independentes do mundo antediluviano, nós também estamos nos recusando a honrar Deus por todas as coisas. Estamos repetindo o mesmo erro, né? Então ele fala, na verdade, se nós não, vamos dizer, lidarmos com esses tempos que se aproximam, né, da forma correta, eu estou certo que uma série de, vamos dizer, de consequências nefastas e negativas vão acontecer, né? Isso a gente tem visto já em todo o mundo, né? Desde a criminalidade nas ruas até, né, nos governos e até nos sistemas nacionais, né? Ele aqui cita, né? Então a gente já viu nos últimos, vamos dizer, 100 anos aí, né, no último século, o surgimento de sistemas de crença totalitários, sistemas de crenças políticos totalitários que levou a uma morte nunca vista na história, né? O número, assim, estima-se que em 70 anos do comunismo, mais de 100 milhões de pessoas morreram, né? Então ele continua falando assim, essa inteligência, né, que é um termo para o pessoal que se acha inteligente demais, essa inteligência vitriólica, né, maldosa, ela está cada vez mais contra, né, a ideia do intelligent design, do desenho inteligente, né, porque você tem muitos acadêmicos, muitos cientistas que na sua própria pesquisa chegaram a essa conclusão daquilo que a Bíblia sempre fala. Eles batem num muro, né, numa parede que eles falam, olha, não tem como explicar a natureza sem que haja um criador, sem que haja uma mente coordenando, dirigindo, pensando a criação, porque existem padrões matemáticos, existe uma perfeição que não tem como isso ser o acaso. Mas ele fala, enfim, que mesmo assim, né, existe também esse grupo oposto que tenta combater, né, essas ideias no mundo acadêmico, nas universidades. Então ele fala, cientistas místicos e rancorosos, né, e globalistas estão infligindo um tipo de inquisição contra qualquer um que vai contra eles, né, que discorda deles, né, incluindo aqueles que não concordam com a teoria do aquecimento global, porque no fundo a teoria do aquecimento global simplesmente é para forçar a população a obedecer, né, através de taxa de carbono, né, enfim. Então é criar um espantalho, né, criar um pretexto, uma desculpa para o quê? Reduzir o consumo das pessoas, controlar a economia, né, induzir a queda de natalidade, porque você, né, vai doutrinando, traumatizando as gerações, as novas gerações a não quererem casar, não ter filho, porque eles não se veem cada vez mais sem recursos econômicos, né, para querer ter uma família. Então a gente não pode sempre esquecer que, né, eles obviamente querem reduzir a população, né? Então o Apocalipse irá, né, vamos dizer, engolir essa geração iludida, né, sem nenhuma, vamos assim, ele fala assim, vamos dizer, sem que ninguém espere, né, vai ser, e sem nenhum anúncio, né, só quem estiver prestando atenção nos sinais dos tempos, né, só quem realmente tiver desperto, né, um cristão
que busca entender essas coisas que está vendo os sinais. Porque ele fala, essa geração toda ela vai ser como, né, Noé. Jesus falou que nos dias de Noé as pessoas estavam casando, se dando em casamento, comprando, vendendo, vivendo a vida, né, como se tivesse tudo ok, e de repente, né, a porta ali da arca foi fechada e veio o dilúvio, e eles foram pegos de surpresa e pereceram. Vai ser da mesma forma, né? Então, né, sugerir que essa geração final seja tão cega, né, para os tempos que nós estamos vivendo, né, mesmo com todos os avisos dados nas escrituras, né, a Bíblia, pessoal, está escrita, né, 2000 anos atrás, o Novo Testamento pelo menos, né, mais basicamente 5000 anos, aí a Bíblia já está para todo mundo ler e poder entender, né. Então ele cita aqui, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, fala assim, antes de tudo, né, vocês devem entender que nos últimos dias escarnecedores virão, né, e seguidores, né, dos seus próprios desejos malignos, eles dirão, né, quando que virá, né, aquele que é prometido, né, basicamente, quando é que virá, então, o Messias, né? Quando é que vocês, né? Como se fosse assim, vocês religiosos falam de Deus, quando que isso vai acontecer, né? Então ele continua, as pessoas agora, eles continuam ridicularizando a promessa da segunda vinda, né, de Jesus. E, né, biblicamente, ao mesmo tempo que a igreja vai crescer, também vai, né, essas pessoas vão ficar mais radicais e mais contra o cristianismo, né, e tentando ridicularizar, por exemplo, o arrebatamento, né, dizendo que isso são sonhos, né, isso aí é desejos dessas pessoas que são espiritualmente retardados e fanáticos obsoletos, né, o termo que ele usa aqui. Essa última geração está recriando o mesmo ambiente de Sodoma e Gomorra numa escala global, né? Antes que a última geração acabe, o mundo vai parecer como uma reencarnação de Sodoma e Gomorra, no qual Jesus disse, né, em Lucas capítulo 17, versículos 28 e 29, associando a geração dos últimos dias com a geração de Sodoma e Gomorra, né, falando assim, era da mesma forma nos dias de Ló, né? As pessoas estavam comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas, né, o dia em que Ló saiu de Sodoma, fogo e enxofre choveu dos céus, né, e destruiu a todos. Será da mesma forma no dia em que o Filho do Homem será revelado. Então, o paralelo com Sodoma é completamente apropriado, né, para os últimos dias. Esse julgamento divino, né, que no mundo antediluviano foi com água, né, mas Deus prometeu, né, através da aliança do arco-íris, que ele não iria mais julgar a terra através de água, né? O julgamento do final dos tempos vai ser com fogo e com enxofre, né, bem como foi com Sodoma e Gomorra. Então, Jesus, né, como é registrado no Evangelho de Lucas, ele não menciona os nefilins, né, mas ele deixa registrado que os mesmos tipos de crime que foram cometidos em Sodoma e Gomorra eram os mesmos que aconteciam no mundo pré-diluviano, né? Porque, vamos dizer, inclusive quem ensinou, né? A ideia é essa, que junto com as práticas proibidas que foram ensinadas pelos nefilins para a humanidade, né, como arte da guerra, toda a questão de magia, de bruxaria e tal, que a perversão sexual também foi induzida por eles, né? Então, esses anjos caídos que também, vamos dizer, perverteram, né, ensinaram perversão sexual, inclusive, para os homens, né? Para os seres humanos.
Então os pecados de Sodoma e Gomorra... Ah não, vamos ver aqui, peraí. Então o profeta Micaías, ele descreve essa geração sem Deus, né, dessa forma. Micaías 7, versículo de 2 a 7. Os santos, eles foram levados da terra, né? Nenhum homem reto permanece. Todos os homens... Peraí, deixa eu ler aqui em português, porque é uma passagem longa, para não... para traduzir, para falar corretamente aqui, eu não errar, né, pessoal, para vocês aqui. Deixa eu só achar aqui o Miqueias, peraí. Peraí, que é um livro pequenininho, pessoal. Miqueias 7, de 2 a 7. Então pereceu da terra o piedoso, já não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro, guarda a porta de tua boca aquele que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então, ele diz assim, né? Essa geração pervertida foi reservada para esses últimos dias, né? Para que sejam julgados, né? Os corações continuamente irão se endurecer, bem como era o coração das pessoas na época de Noé e como o coração de Faraó foi endurecido no Êxodo. Então, ele continua, infelizmente não importa, né, quantos avisos e sinais apareçam, essa geração não irá amolecer o seu coração, né? O apocalipse não pode ser evitado. O tempo é curto e a tarefa é enorme. O equilíbrio, né? Não, desculpa. Deixa eu pegar aqui. Estamos aqui no capítulo 44. Não, capítulo 45, né? Então ele fala assim: nós podemos ver, né, como aconteceu uma orgia genocida no Império Romano contra os cristãos, né, da igreja primitiva, como sendo um testemunho terrível sobre aquilo que irá vir durante, né, os últimos dias. Né? Em 65 depois de Cristo, motivado por ódio, né, e tentando, vamos dizer, desviar a atenção dos seus próprios pecados, né, dos seus próprios erros, Nero fraudulentamente culpou os cristãos por terem né, ateado fogo em Roma. Então, o Suplício Servus ele escreve dessa forma, né, que é um historiador também. O Nero não podia, de nenhuma forma, escapar à condenação de que ele causou o fogo em Roma, né? Ele, portanto, tentou né, virar, vamos dizer, virar o holofote, né, e acusar os cristãos. E começou a perseguir eles com torturas muito cruéis, né? Afligindo os inocentes.
e mesmo com novos tipos de morte sendo inventados, né, os cristãos não abdicavam da sua fé, né? Então, na época em que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro foram condenados à morte, né, o Paulo foi crucificado, Paulo foi decapitado, né, e Pedro foi crucificado. Então, os historiadores também conseguem reconhecer que o nazismo foi também um tipo, né, o terceiro Reich, quer dizer, o terceiro reino, né, também foi uma tentativa de tomada de poder, mas com, vamos dizer, uma doutrina espiritual por baixo, não era simplesmente um movimento político, né? Então, eles eram, vamos dizer, inspirados pela mãe espiritual deles, que era Helena Blavatsky, a fundadora da Teosofia, e até, em um grau menor, Aleister Crowley. A Teosofia foi estabelecida na Alemanha em 1884. Né? Na virada do século, a Teosofia se espalhou por toda a Alemanha. Então, a Teosofia espalhou diversos cultos pan-arianos, né? e sociedades secretas, né? Como a Thule Society, vamos dizer, dando munição, né? E criando o ambiente para que surgisse, né, o nazismo radical, né? Então, entre 1892 e 1900, a Blavatsky incorporou a suástica, o símbolo da suástica, que é um símbolo solar do hinduísmo e do budismo tibetano, né? Usando, vamos dizer, esses que seriam um símbolo para essa nova era, né? A única coisa que eles inverteram, né, o sentido, né, a suástica tibetana, se eu não me engano, ela é horária e eles botaram, né, o nazismo botou no sentido anti-horário, né, mas enfim. Então não é à toa que os nazistas escolheram a suástica, né? A teosofia e suas doutrinas ocultas é o fundamento, né, para todo esse movimento que teve no começo do século passado de reviver, né, um pan-arianismo, né, esse culto teúrgico, né, que eles, antes, vamos dizer, o pagão, antes de serem da Alemanha e aquela região lá, né, ter sido cristianizada, vamos dizer assim. Então, eles começaram a trazer de novo, né, esse culto das deidades pagãs antes do cristianismo ter chegado em toda aquela região, né? Então, os nazistas se viam como um movimento quase religioso, né? Surgido de organizações secretas, que tinham o mesmo objetivo que a maçonaria e o Illuminati. Muitos historiadores, eles se referem a SS, que era aquele pelotão específico, né, aquele pelotão de elite nazista, como sendo um tipo de maçonaria nazista, né, que era uma elite assim, fechada, né, que praticava rituais também mágicos, né, de magia, enfim. E o movimento, né, nazista, ele surgiu dessas sociedades secretas, se baseando nos cavaleiros teutônicos, na Thule Society, como eu já citei, inclusive, né, no movimento Illuminati da Bavária, né, Bavária que fica exatamente na Alemanha, né, a Illuminati começou em Frankfurt. Então, é a mesma, pessoal, né, é o mesmo pensamento, né, inclusive o nazismo, o nacional-socialismo, né, o mesmo pensamento socialista ali do Marx, que influenciou Marx, né, que a raiz é a mesma, né. Vamos continuar aqui. Em 1918, né, uma facção German Norden, né, ela criou essa nova ordem que é a Sociedade Thule, né, e foi na loja de Munique, né.
foi conduzido por Rudolf von Sebendorf, que também criou uma outra sociedade chamada Vril Society, né? Que dizia, né, promover as linhagens sanguíneas que iriam conduzir a humanidade para a futura raça de seres superiores, né? Enfim. Então, outros membros, né, da Vril Society eram Rudolf Hess, né, Dietrich Eckart e Alfred Rosenberg, né, todos nazistas de alto escalão, né. A Thule Society foi dedicada a destruir o inimigo racial dos arianos, né, a sociedade considerada atlantiana, né. Então, os seus adversários eram o que eles consideravam a semente de Adão, os israelitas, né? A Thule Society emergiu como sendo a princípio, para resistir o comunismo, né? Criando aquela dicotomia, né? Na verdade, tudo vem do mesmo lugar, mas eles precisam de um inimigo, né? Então, para criar sempre, né, aquela oposição, aquela dialética, né? Então, logo após isso, a suástica, né, que a teosofia, vamos dizer, tinha trazido de volta, o símbolo deles era uma suástica sobre uma espada, né? Então, a Thule Society era, vamos dizer, essa sociedade que falava do orgulho né, nórdico e germânico, né, que vinha dos cavaleiros teutônicos e tal. Então, segundo, né, o conceito deles, eles faziam parte de uma raça semidivina ariana que havia, vamos dizer, caído, né, perdido os seus superpoderes quando eles começaram a procriar com meros mortais, né? Então, você vê aí já o mesmo conceito dos titãs, né, na Grécia Antiga, dos nefilins, é basicamente o mesmo conceito, só que eles acreditavam que eles eram basicamente os descendentes dos nefilins, né? Que eles tinham essa linhagem que remontava até os anjos caídos, assim. Então, a Thule Society era essa ordem ariana imersa em magia negra e satanismo, né? Então, esses modernos cavaleiros teutônicos, né, aos olhos do Himmler, né, foi, vamos dizer, foi os moldes da SS, né, essa tentativa de reviver, né, os cavaleiros teutônicos. Então, a Thule Society organizou um partido dos trabalhadores alemão chamado DAP, né, em alemão, em 1918, e Hitler se uniu a esse partido DAP em 1919. Né? Então, esse partido e o Hitler fundaram, eles foram subvencionados, né, pelo um jornal na época chamado Volksche Beobachter. Eu não falo alemão, né, pessoal? Então desculpa aí os falantes de alemão. Com o Dietrich Eckart como editor desse jornal, né? E periodicamente ele meio que se tornou o órgão oficial do partido nazista, né? Quer dizer, eles começaram a propagar essas ideias e promover, né, na cultura, começar a fazer uma guerra cultural de o quê? Já meio que inflamar os ânimos da população, né? E aí, em 1921, Hitler se tornou proprietário, né, do jornal. Então, a Thule Society organizou o partido nazista, né, se juntando a ele e, vamos dizer, esse pretenso partido dos trabalhadores. Então, só para a gente entender que tinha o elemento, a base,
né, do que veio a ser o Partido Nazista, era uma seita, né, uma sociedade secreta, né? Então a teosofia inspirou, né, vamos dizer, os escritos do Schelling, do Bohm e, claro, do Dietrich Eckart. O Eckart, ele manteve sua membresia, né, ele permaneceu membro tanto do Partido Nazista quanto da Two Society. Ele entendeu que os nazistas precisavam de um líder e ele identificou em Hitler esse líder, né? O Eckhart foi a pessoa que iniciou o Hitler na doutrina secreta, né, da Sociedade Teosófica. E o Hitler já era um estudante do oculto, né? E aí ele, vamos dizer, abraçou e cada vez mais né, ficou, vamos dizer, espiritualmente comprometido, né? Basicamente possuído, né, pessoal? Já não esse livro aqui, mas eu já li outros livros que, né, nazistas mesmo relatam que tinha dias que ele estava completamente, né, transtornado, assim, né, quase com essa sensação de estar possuído, né? Vamos continuar aqui. E ele fala, bom, e esse misticismo nazista também dependia de um outro apóstolo chamado Ernest Bergman, né? Bergman publicou um texto, né, chamado A Igreja Germânica Nacional, em 1933. Ele foi um membro proeminente do movimento conhecido como o Movimento para a Crença Germânica, né? E um enviado do Vaticano chamado Alois Ruldau, ele veementemente, vamos dizer, rejeitou esse livro, né, do Bergman. O livro se chamava Doutrina Nacional Germânica, dizendo que o Bergman estava promovendo, né, esse conflito racial, colocando a raça germânica como sendo diferente, separada da raça humana, né? E exigindo uma igreja nacional que, vamos dizer, expressasse, né, esse movimento separatista, vamos dizer, né, e que considerava a raça nórdica alienígena. Então, de novo, pessoal, né, poucas vezes, né, talvez você nunca tenha ouvido que o fundo né, no cerne ali do movimento nazista, eles acreditavam que eles eram descendentes dos nefelins, né? E por isso que eles tinham, né, eles eram melhores, eles tinham, né, uma capacidade física, intelectual, espiritual maior do que os outros meros humanos. Então, e aí quando a pessoa está doutrinada nisso, fica fácil ela matar o outro porque ela se vê superior. Ela fala, não, eu não consigo me identificar com esse outro ser porque ele está abaixo de mim, né? E o Bergman, ele dizia que o cristianismo tinha sido infectado pelo espírito do semitismo e que a Bíblia promovia uma falsa imagem de Jesus e que Jesus ele era de uma origem indo-germânica. Bergman, ele argumentava também promovendo o culto a Mitras, né? Que é um culto gnóstico, né? Que era popular na época, um pouco antes de Jesus, na época de Jesus, principalmente no Império Romano, né? E também o mitraísmo tem uma base que liga com o zoroastrianismo, né? Que era a religião promovida na Pérsia, que tinha um culto solar, enfim, que é ligado ao satanismo, né? Mas que a gnose e os maçons todos também, né, têm esse culto solar, basicamente a Lúcifer. Então, né, cuidado, pessoal, porque eu vejo aí pipocando, né, de novo, galerinha nova que começa a estudar e fala, não, né, Cristo é Lúcifer e tal. Tudo isso não é nada novo, pessoal. Isso remonta à antiguidade, mas é a maior heresia que, desde o começo da igreja, você tinha os patriarcas, né, depois... Logo após os apóstolos já lutando
contra essas heresias, né? Então cuidado, você vê, né, alguém na internet aí falando, promovendo essas ideias são as mesmas aí que, né, moviam né, o pensamento nazista e que remonta ali, né, a perseguição dos cristãos, inclusive na Roma Antiga, né? Então muito cuidado com isso. Com o surgimento né, da igreja do Reich, né, então o Hitler ele se tornou obcecado com as suas intenções messiânicas, né? Ele passou a se ver como um Messias, né? Como um avatar pan-ariano que estava conduzindo, né, a raça até esse novo Reich, esse novo reino, né? Então ele criou essa personificação messiânica, né, ao redor dele, pegando, por exemplo, temas da ópera do Wagner, né, sobre o Santo Graal, né, o Lohengrin. Enfim, então ele, vamos dizer, tentou usurpar elementos também do cristianismo, como o Simão Mago, né? Lembra quando a gente lê em Atos capítulo 8, de 1 a 25, Simão Mago que foi meio que um primeiro gnóstico, né? Que identificou o poder real do Espírito Santo ali agindo nos apóstolos e tentou pagar dinheiro para comprar. Ele, né, tentou se aproximar dos apóstolos, mas chegou um momento que ele tentou comprar como se fosse possível comprar o Espírito Santo, né? E Pedro rechaça ele, né? Então Hitler, né, ele está comparando aqui o Hitler com o Simão Mago no sentido, né, de tentar pessoal, basicamente, né, usar de poderes sobrenaturais. E muitos dizem, né, que como ele conseguia hipnotizar as multidões, né? Você vê aqueles comícios lá em Nuremberg, claro que tinha toda uma ritualística ali de luzes, né? Tudo foi pensado, né? Que música, né? Tinha uma encenação, tinha uma ritualística exatamente para condicionar as pessoas, né? Para hipnotizar. Então, basicamente a população alemã caiu num spell, caiu num feitiço, né? Porque a ficar ouvindo, né, constantemente aqueles discursos dele, né? Então, e quem realmente, pessoal, não tem conhecimento, não tem, né, o Espírito Santo e não está atento, é muito fácil de ser levado, né, por um líder que está possuído, né, que querendo ou não tem um carisma demoníaco, vamos dizer assim, né? Então as pessoas se deixam levar, né? Então ele fala assim, o futuro governo mundial e essa religião que vai, né, apoiar o governo, né, mundial do anticristo, ela terá esses mesmos elementos, né, que a gente pode identificar na tirania promovida pelos nazistas, né, de raça superior, né? Vai ser também, vamos dizer, oferecido às pessoas que, para elas, né, se elas receberem a marca da besta, que vai ser uma coisa também tecnológica, vai ter uma questão de saúde junta, né, de, vamos dizer, melhoria do seu DNA, você vai ser um super-humano, um transhumano, um pós-humano, né? Não dá para especular exatamente se vai ser, se você vai aumentar a tua expectativa de vida, ou se você vai ter mais capacidade mental, mais inteligência, o que seja, pessoal, vai ter esse elemento, né, você vai continuar na evolução humana, você vai, né, promover a sua autoevolução, entendeu? Então, né, de novo, a gente tem que estar muito cuidado com o que já está pipocando aí na sociedade, a gente vendo esse discurso, né, de não, vamos deixar a humanidade para trás, né, a gente tem que ser pós-humano, vamos, né, ser progressistas, que isso vai ser vendido, pessoal, né?
agora tentam, né, já meio que condicionar as pessoas através do medo, né, de olha, você tem que receber alguma coisa no teu corpo para você não morrer. Em breve eles vão, não vai ser através do medo, vai ser através ou do orgulho ou da ganância, né, mas essa questão de você querer ser imortal, querer ser igual a Deus, entre aspas, né? Isso que vai ser oferecido também nos últimos dias, assim, né? Ser, né, o conceito nietzscheano do super-homem, né? Do homem que vai além do próprio homem para se tornar um Deus, né? E essa é uma doutrina, né, aqui também baseada no pensamento Rosa Cruz, né, que na época, já na época dos alquimistas, tentava fazer essa sublimação da humanidade, né, através da alquimia. Tá tudo conectado, pessoal, né? E aqui né, ele continua falando que o Hitler também teve um professor chamado Haushofer, né, que estava conectado com a ordem do Golden Dawn, né, e do Aleister Crowley, né, que foi a ordem dele antes dele criar a OTO, né? Então, esse Haushofer foi mentor do Hess e do Hitler. E sua, né, conexão é crucial para entendermos, né, esse movimento que tomou conta da Alemanha, né? Então, tem um autor chamado Colin Wilson que escreve dizendo que o nazismo estava imerso, né, em doutrinas herméticas e panteístas, né, que queriam emanentizar o escatom, vamos dizer assim, que queriam acelerar o final dos tempos, mas como eles, né, promovendo o final dos tempos e vamos dizer, basicamente a ideia era que a gente vamos tirar da mão de Deus o final dos tempos e a gente que vai produzir o final dos tempos, a gente que vai julgar, né? Basicamente se colocando no lugar de Deus, né? Então, o objetivo era criar, né, um super-humano evoluído, né? Que livraria o mundo, né, dessa descendência de Deus, né? Matando a linhagem de Sete, né? Então, qualquer um que se dizer, né, que pensasse que era digno de evoluir num plano superior, né, eventualmente acabou se tornando escravo, né, desse pensamento que remonta o pensamento dos nefilins, né? Remonta ao mundo pré-diluviano, é a mesmo atributo, inclusive porque depois, pessoal, essas várias sociedades secretas ao longo da história buscavam ter relação, fazer cultos e rituais para atrair, né, seres espirituais, para ter relação e criar híbridos, né? Então, o filme, por exemplo, O Bebê de Rosemary, né, é exatamente isso, que é um filme recente, né, da década de 60, né? Era uma seita ali que, né, queria fazer com que Satanás engravidasse uma mulher, né? Então é o mesmo conceito, né, de um ser espiritual engravidando uma mulher, né? Deixa eu só pegar aqui. Então, o Hitler, né, ele acreditava que Hans Rohrbiger, né, que escreveu, né, um livro chamado A Cosmologia Glacial, né, fosse um dos maiores astrônomos do mundo. E os nazistas adotaram a cosmologia, né, desse Hans Rohrbiger. E ele acreditava, né, que os gigantes que foram registrados, né, nos textos suméricos, nos textos bíblicos, eles dominaram o mundo antediluviano, né, o mundo pré-diluviano. Então, junto com a doutrina teosófica, né, os nazistas eles realmente acreditavam que seres não humanos, né, visitaram a Terra e que eles eram os grandes mestres
da humanidade que secretamente estavam guiando a evolução humana, né? Através de manipulação genética, de um hibridismo divino, né? Criando esse Deus homem, né? Na época Atlântida, antes do dilúvio, né? E os nazistas acreditavam que eles eram descendentes. Da mesma forma que os maçons também pensam isso, né? E não é à toa que essa é a mesma coisa que tem sido propagada pela mídia, né? Vamos dizer, todo esse discurso aí da alienígenas do passado, né? Que inclusive agora a academia já está falando, né? A academia, digo, os cientistas já estão falando que não, foram os alienígenas que começaram o processo evolutivo na Terra, né? Vocês estão entendendo, pessoal, como está conectado, né? Vamos continuar aqui. Então, sempre quando você vê qualquer tipo de discurso desse, entenda que é um discurso satânico, né? O mesmo, né, discurso assim, olha, você comungue conosco, receba o conhecimento, que nós vamos te dar o conhecimento do mal e você vai virar um Deus, você vai evoluir, né? Porque nós somos os mestres da raça, né? Mas, não, o Deus bíblico é malvado, ele aprisiona vocês, né? Nós que vamos, né, emancipar vocês, conduzir vocês até a apoteose para vocês se tornarem livres da morte, né? Não, a gente só é livre da morte pelo sangue de Jesus, pessoal, porque, né, qualquer um desses, mesmo, né, Hitler, mas mesmo esses bilionários aí, né, o David Rockefeller, né, o que faleceu recentemente, né, o Lord Rothschild, que morreu também agora esse ano, por mais que tentem fugir da morte, né, fugir do juízo de Deus, né, não tem jeito. Então, a gente tem que escolher, né? Bom, ele continua aqui. A Babilônia dos últimos dias, né, ela espertamente irá se disfarçar, né, através de uma forma, de um falso cristianismo, né? E a gente já está vendo isso, né? Várias ou igrejas antigas já sendo pervertidas, né, como por exemplo a igreja metodista lá nos Estados Unidos já aprovou toda a questão né, das letrinhas lá, da galera do alfabeto, ele já, né, tanto então a tática é tanto tentar se infiltrar e perverter, né, igrejas, né, como criar falsos cultos, né, e um ecumenismo falso, porque no final essa religião dos últimos dias vai ser um ecumenismo que vai ter um falso cristianismo. Então, o verdadeiro cristão que combater aquilo vai ser taxado de fanático e de radical, porque eles vão falar, olha, não, nós inclusive temos aqui, né, pastores e sacerdotes e, né, olha aqui, eles são cristãos, eles estão conosco, né? Por que vocês são tão radicais, né? Então, a segunda besta, né, descrita em Apocalipse é o famoso, né, o anticristo, né? No futuro, essa religião universal, ela primeiramente irá se infiltrar e corromper, né, o cristianismo mainstream, né? E depois vai também alcançar as outras religiões globais, né? Portanto, criando uma ilusão de ser uma religião universal, né? Os cristãos gnósticos, eles diziam, né, que eles sim eram os verdadeiros cristãos, né, e que eles tinham sido perseguidos pela falsa igreja, né, cristã. Os cristãos gnósticos não acreditavam, né, na Bíblia, eles diziam, como dizem até hoje, que a Bíblia tinha sido manipulada, né, como se Deus não tivesse o poder de preservar a sua própria palavra, não que tentem, né, acrescentar ou diminuir, né, mas Deus sempre preserva
né, o seu remanescente. Da mesma, né, lembra quando a gente lê o profeta Elias, né, quando ele fala, Senhor, só eu não me prostei perante Baal, e Deus fala assim, não, eu guardei, se não me engano, 7.000 que não se prostraram, né? Então, Deus sempre preserva, né? Mas os gnósticos falam, não, então a Bíblia foi manipulada, né? E o gnosticismo é esse braço, né? Esotérico, né? Oculto, que não considera Jesus como Deus. Eles acreditam que Jesus não morreu na cruz, inclusive, né? Mas que ele deixou uma descendência, né? Que ele tem vários desdobramentos, mas um é que ele engravidou Maria Madalena, né? Inclusive o Dan Brown acabou promovendo isso né, na cultura aí com, né, os livros dele, até com o filme, né? Que eu esqueci agora, me fugiu o nome lá do, né? Mas tudo isso, de novo, pessoal, é obviamente satânico, né? Porque nega a divindade de Jesus, né? Não, então Jesus era um homem comum que na verdade ele também nem morreu na cruz, né? Ele tiraram antes dele morrer e depois ele se recuperou e depois ele teve, né? E isso é o que a gnose tenta, obviamente, né? Caluniar, né? Enfim, dizer que Jesus não é Deus, né? E também, né, ele fala aqui, né, esse culto do gnosticismo também se infiltrou no catolicismo. E ele fala, você pode imaginar um papa que negue a ressurreição, ou um que permita as doutrinas heréticas, né? Que estão sendo implementadas, né? Por exemplo, no catolicismo. Então ele fala, nós podemos esperar que um gnóstico herético consiga chegar né, ao cume do catolicismo, inclusive se tornar um papa, né? O que tornaria ele um candidato perfeito para ser o falso profeta, né? Então ele fala, esse Papa Negro, ele com toda certeza será aquele que foi profetizado pelo Malachi Martin, né? Um católico que também, vamos dizer, rompeu com a Igreja Católica, né? Mas, pessoal, a gente não estou dizendo que mas esse Papa agora, ele já é um jesuíta, né? E se a gente também estudar a ordem jesuíta, né? Eles que foram expulsos de vários países, né? A ordem jesuíta é completamente também oculta, ligada ao ocultismo, né? Com várias heresias, negando, né? Diversas coisas bíblicas, né? Basicamente criando uma falsa religião. E, bom, vamos encerrar aqui, né? Eu já, em outros vídeos, já falei um pouco sobre a ordem jesuíta também, mas, né, só para vocês entenderem, o Adam Weishaupt, né, o fundador do Illuminati, também foi formado, né, pelos jesuítas, assim. Os alumbrados, né, o Inácio de Loyola, que é o fundador ele era uma ordem alumbrada, que é o quê? Iluminado, né? Daí que vem toda a questão do Illuminati, né? Enfim. Ele teve uma aparição de um ser, né? Da mesma forma que Paulo fala que, né, se um anjo aparecer e trouxer um outro evangelho, seja anátema, porque o inimigo pode se transformar em anjo de luz. E apareceu para ele, né, numa caverna, e daí que ele recebeu toda essa nova doutrina, né? E o cara era, quem estudar, né, a biografia do Inácio de Loyola, o cara era terrível, né? O cara era qualquer coisa menos cristão, né? Enfim, pessoal, avançamos mais no livro, né? Então, de novo, né, como é impressionante, né? Coisas que aconteceram, né, no século passado, que afetaram todo mundo. Se a gente vai estudar, tem a mesma conexão lá de Gênesis 6. Tem essa mesma, né, essa mesma conexão, a mesma mentira que o inimigo falou para Adão e Eva ali em Gênesis 3, né? Se você comer
da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Seus olhos vão se abrir, vocês vão ser como deuses, mas no caso eles se achando descendentes dessa raça, né, que desobedeceu a Deus e que, né, produziu esse hibridismo, né? Então eles se achando semideuses, né? Não, nós temos o direito de exterminar aí, né, controlar, né, o mundo e exterminar a população, porque somos, né, temos essa linhagem aí, né, esse DNA especial, nós somos especiais, né? E nós vamos, e o plano deles continua esse, pessoal, tá? O Terceiro Reich não acabou, ele foi basicamente dividido entre os Estados Unidos e a União Soviética. Né, e quem conhece o canal sabe muito bem que essa polaridade é falsa, né? Porque acima, as mesmas pessoas né, que criaram a União Soviética, né, controlam ali o Deep State americano, enfim, que tudo querendo avançar para um governo global, onde, né, quem não se submeter a eles, né, eles acham, né, mas por pouco tempo vão ser perseguidos, mas a nossa salvação já foi conquistada na cruz do Calvário, pessoal. Isso que é importante. Então, se você vendo esse vídeo aqui, ficou, né, preocupado, nossa, mas a minha vida está em jogo, tá? Né? A vida de todos, na verdade, né? Como dizia o Alexandre Solzhenitsyn, né? Ali entre o bem e o mal passa no coração de cada ser humano, né? Então, hoje, né, talvez você ouvindo esse vídeo tenha, né, o entendimento, seus olhos tenham se aberto e você tenha entendido e fala assim, não, eu preciso, né, me posicionar, eu preciso tomar uma decisão de que lado que eu quero estar, né? Ninguém, né, não dá para ficar no muro. E cada vez mais vai ficar mais claro, pessoal, quem adora a Deus e quem adora o inimigo de Deus. Então eu quero te convidar hoje, né, a você fazer uma confissão, né, pública. Primeiro, assim, só de você falar com a tua voz, você vai estar confessando, né, para o reino espiritual. Mas Jesus falou, aquele que me confessar perante os homens, eu o confessarei perante o Pai, né? Então, se você crer no seu coração e confessar com a sua boca que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, que Ele morreu pelos seus pecados e que Ele é Deus, né, você é salvo. Se você, né, reconhece Ele como Senhor e Salvador e aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos fazer essa oração, então? Coloca a mão no seu coração e ora comigo assim. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque hoje eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados, eu peço a Ti perdão, Senhor, eu peço que Tu venha me lavar e me purificar com o Teu sangue, Pai, o sangue precioso que Tu derramaste na cruz do Calvário por amor a mim. Hoje, Senhor, eu quebro, eu desfaço, eu anulo, Senhor, eu renego, Pai, qualquer permissão que eu dei o mal para agir na minha vida, qualquer aliança, qualquer permissão que eu dei, agora é quebrada, Senhor, é substituída por uma nova e eterna aliança, uma aliança superior feita no Teu santo nome, na autoridade do nome sobre todo nome, que é Jesus Cristo, Pai. Então, obrigado, Pai, porque hoje, Pai, toda a cadeia é quebrada, Senhor, todo vício, toda opressão espiritual, Pai, é quebrado em nome de Jesus. Eu me entrego a Ti, eu te convido, Espírito Santo de Deus, venha habitar em mim, faça morada em mim, seja o Senhor e o Deus da minha vida. Eu peço, guie os meus passos a partir de hoje. Eu peço, venha renovar minha mente, venha curar as minhas emoções, venha curar qualquer trauma, Senhor. Eu me entrego a Ti, Senhor. Não há nada na minha vida, Senhor, que vai estar separado de Ti, Senhor, porque agora eu sou propriedade exclusiva Tua, Pai. Te louvo e Te agradeço pelo Teu amor. Eu peço, guie os meus passos, dê ordem aos Teus anjos ao meu respeito, porque eu quero cumprir, Senhor, o Teu propósito, Pai, Teu propósito eterno para a minha vida agora, Senhor. Eu quero que Tu venha, peço a Ti, Senhor, que Tu venha me conduzir a cumprir o Teu propósito aqui na terra e que eu cumpra a Tua vontade como ela é cumprida no céu, Senhor. Eu quero cumprir aqui na terra através da minha vida. Eu Te louvo e Te agradeço. Eu peço, escreva meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, nós temos a Bíblia, que é o Espírito de Deus aqui, né, codificado em palavras, mas é vivo, fala conosco, nos alimenta, né, nos sustenta, nos renova.
Então compre uma Bíblia, passe a ler, ter uma rotina diária de leitura, de oração e busque uma igreja para você estar inserido, pessoal. Não tem essa história de andar sozinho, não. Sozinho você é também uma presa fácil. Então você tem que estar inserido no corpo de Cristo, claro, buscar uma igreja bíblica que pregue o evangelho, não é? Que cuidado com as falsas igrejas aí, igreja que prega a esquerdismo, ideologia de gênero, né? Igrejas, inclusive, né, que se dizem igrejas, mas né, são seitas que negam a divindade e a humanidade de Jesus, tá? Também igrejas que o pessoal acha que não, é evangélica, não, mas né, fundadas por maçons, tá? Então, tem outros, não, aqui é a nossa profeta, né? Pessoal, cuidado, tá? Então, quando você for visitar, sempre pergunte, olha, vocês creem que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo? Se falarem, não é bem assim, agradeça e vá buscar um outro lugar, mas com certeza ore e peça, eu creio que Deus vai, creio não, tenho certeza, Ele vai conduzir vocês a um lugar onde vocês vão poder crescer na graça e no conhecimento de Deus, amém? Então, pessoal, a gente encerra o nosso vídeo. Lembro vocês novamente dos quadrinhos. Entrem em contato, tá bom? Não percam tempo. Realmente vocês vão se divertir aqui. Material riquíssimo. Também para dar de presente, quer dar um presente diferente, é incrível. Então, os links estão aqui embaixo. O meu site, o meu Instagram, a página do Aurora no Facebook. Aproveita também, se inscreva no canal, clica no sininho, tá bom? Para você estar junto conosco aqui e acompanhando as postagens. Até quinta-feira. Deus abençoe. Uma excelente semana para vocês. Tchau.